Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia, espíritos, espíritas, amigos e até adversários nossos que porventura estejam conosco caminhando nessa estrada. Bom dia, Vânia. Bom dia. Nós estamos iniciando a nossa fala, mais uma vez, falando a respeito do nosso querido Eurípides Barçanufo. Bom dia, Mary, Neide, Almeida, bom dia a vocês que já estão conosco. Nós que falamos sempre sobre Eurípides Barçanufo, nós nos sentimos muito honrados por estarmos falando sobre ele, trazendo um pouco da sua história. Juliana, bom dia. Bom dia, falando sobre a sua biografia, tudo aquilo que ele representou e representa para todos nós. Ele que é patrono do nosso Evangelho, ele que nos acompanha, ele que deu início, ele que fundou, ele que deu origem a esse maravilhoso Evangelho que ocorre no caso lá em Sacramento, todos os dias às 9 da manhã, ele fazia. E nós escolhemos uma data, aliás, um dia, que é a terça-feira. Todas as terças-feiras fazemos às 9 horas da manhã. Tá? Bom dia, Lourdes, bom dia, Selma, Gilvan, Jaqueline, bom dia, bom dia. E nós queremos trazer para vocês hoje a história, quer dizer, uma das histórias, né, de uso da mediunidade. Dessa vez vamos trazer a realização de um parto, ele estando na escola, estando ministrando aula, ele então sai do corpo e vai até uma residência fazer um parto. E quando ele retorna, ele fala para os alunos o seguinte: olha, há 5 minutos atrás eu fui fazer um parto lá atrás da Igreja do Rosário. Quem conhece Sacramento deve saber que a Igreja do Rosário dista aproximadamente uns 10 minutos a 15 minutos de distância, tá? Andando a cavalo. A cavalo. E aí ele foi e disse bem assim: o marido dela, que já é pai, mas ele não sabe, está a caminho daqui. Em 5 minutos ele estará entrando aqui na nossa sala de aula. Ele não sabe que já fiz o parto, não sabe que é pai. Então ele chega lá, ele vai estar vestido de roupa de montaria, está chegando agora, está apeando a porta da escola, vai subir agora os degraus, e quando ele entrar na sala, senhores, porque ele chamava todas as crianças, os alunos dele, de senhores. Os senhores vão se levantar e depois vão sentar-se novamente. Tá certo? Pronto, combinado, os alunos olhando para ele espantados, ficaram aguardando. Assim que ele terminou a fala, o homem entra na sala, nervoso, agoniado, e pedindo: Eurípides, vamos lá em casa. Minha mulher está passando mal, ela está para ter o nosso filho, o nosso bebê. E Eurípides disse para ele: acalme-se. Eu já fui lá, tem mais ou menos uns 5 minutos. Já fiz o parto, tanto ela quanto a sua criança estão bem. Pode ficar tranquilo. O homem olhou para ele espantado, sem acreditar, e ele disse: não, o senhor vai assim mesmo para lá, porque está estranho isso. Então ele foi, como ele era sempre gentil, delicado, ele foi com o marido para a casa deles. Quando chegou lá, a esposa olhou para ele: mas, seu Eurípides, o senhor por aqui de novo não precisava ter vindo. Nós estamos bem, eu e meu querido bebê. O homem olhou mais uma vez espantado para ele. Ele então sorriu, despediu-se e voltou rapidamente para o colégio para continuar dando a sua aula. Interessante isso, não é não? Note que esse fenômeno chama-se o fenômeno de desdobramento por bilocação. É quando o espírito ele sai do corpo, deixando o corpo lá adormecido, em estado de transe, sai do corpo e apresenta-se fisicamente em outro local. Por quê? Vocês observem que a mulher, a mãe, a nova mãe, ela teve contato físico com Eurípides. Ele fez o parto dela, ele extraiu a criança do seu ventre, não é? Com parto normal, retirou-a de lá, fisicamente, estando ainda lá na escola e ao mesmo tempo lá na casa dela fazendo o parto. Veja, é um fenômeno de bilocação em que o espírito vai para outro local
Lá, nesse outro local, ele materializa-se de tal forma que o corpo físico em que ele se materializa, não sendo o mesmo porque está na escola, está longe, ele está como se estivesse fisicamente ali, com todas as características, o calor, a solidez, o corpo ali apresentando-se e fazendo como se estivesse ali com o corpo de carne, quando na realidade é um fenômeno de materialização. Kardec explica esse fenômeno, que é quando nós podemos nos materializar, o médium, carecendo do fluido vital para que isso aconteça. Nós já explicamos em alguns momentos, mas não custa lembrar a vocês que ainda não conhecem tanto a doutrina espírita. Então, o médium, ele sendo médium, ele pode fazer esse fenômeno, mas ele vai precisar de fluidos. Onde é que Eurípides colheu esse fluido para materializar-se ali? E olhe que ele materializou, ele encarnado materializou-se em outro local. Normalmente o que acontece é quando o espírito desencarnado materializa-se. Mas foi ele próprio, Eurípides, que materializou-se longe do seu local para fazer o parto. Ali ele usou o próprio fluido vital, porque ele também era um médium de efeito físico. Então ele mesmo produziu e forneceu para si mesmo o fluido com o qual ele se materializou ali. Isso é porque ele, Eurípides Barçanufo, ele tinha inúmeras faculdades mediúnicas. Tá? E uma dessas era a materialização, ou seja, ele produzia efeitos físicos. Nesse caso, ele produziu o fenômeno para que ele mesmo se materializasse em outro local. Esse era ele, e fazia isso com muita frequência. Várias vezes ele fez isso. Ou narrar outros fatos realizados através da mediunidade, dos mais diversos das mais diversas formas de mediunidade que ele apresentava. Tá bom? Então que Deus nos abençoe, abençoe todos aqueles que participam desse evangelho. Por isso que nós temos a certeza que Eurípides Barçanufo, entre nós, aí onde você se encontra na sua casa, necessitando de uma bênção, necessitando de um fluido curador, necessitando minimizar a sua dor moral, o seu sofrimento, você vai receber sim, estando receptivo, vai receber sim a graça, a receber o fluido, a bênção curativa, positiva, para minimizar, caso você esteja fazendo naturalmente por onde? Porque a gente só recebe aquilo que a gente não somente precisa, mas também que a gente mereça ou esteja fazendo por merecer. Que Deus abençoe você, ilumine o seu coração, a sua mente, para que nosso querido Eurípides possa fazer uma graça, uma bênção. Eu não vou dizer milagre, porque isso não se realiza, tá certo? Tudo é feito de forma natural, para que ele faça algo de positivo, não somente fisicamente, mas também na sua vida. Muita paz, muita luz para você. Que Deus abençoe. Fique agora com a nossa querida irmã Isa, que falará de um outro homem de bem, de um outro espírito de Escol, amigo inclusive de Eurípides, tá? Francisco de Assis. Muita paz, muita luz. Obrigado pela sua atenção.